Irmãos, a palavra hoje está em Efésios, capítulo 6, versos 19 e 20. Apóstolo Paulo, não é? Nessa carta aos Efésios, lá no verso 19 e 20, diz coisas tremendas nesses dois versículos, que hoje eu quero refletir, compartilhar com os irmãos. Versão NVI. Ele diz: orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Amém. O apóstolo Paulo, você sabe, ele é o maior exponente do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele é o maior bandeirante do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele é o maior missionário do cristianismo. Um grande homem de Deus, um homem que pagou um alto preço para servir, para amar a Deus, para cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Um homem tremendo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que escreveu dos 27 livros, das 27 livros do Novo Testamento, 13 ele escreveu. E se atribuirmos ainda Hebreus a ele, são 14. E isso daria a ele a maioria dos livros do Novo Testamento, as cartas, as epístolas. Então o apóstolo Paulo, ele é uma referência para nós. E este grande homem de Deus, agora, dentro desse contexto, ele escreve esta carta quando ele está preso em Roma. Aqui é a ocasião de sua primeira prisão. Na sua primeira prisão, ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. A vida do apóstolo Paulo parecia estar virada de cabeça para baixo. Só que quando parecia que a vida dele estava virada de cabeça para baixo, Deus estava justamente escrevendo na vida dele os melhores capítulos. É muito interessante observar que isso pode acontecer conosco. Quando a nossa vida parece estar de cabeça para baixo, na verdade Deus pode estar escrevendo os melhores capítulos da nossa história, ou através da nossa história, escrevendo aquilo que Ele deseja. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele começa uma humildade muito grande, dizendo: orem também por mim, para que ao falar me seja dada a palavra, a mensagem. Que coisa linda, irmãos, e que lição preciosa. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem com uma envergadura espiritual ímpar, um homem que foi chamado pelo próprio Deus, um homem que foi levado ao terceiro céu, um homem que viu coisas que não é lícito dizer, coisas tremendas, disse ele que viu, mas não é lícito dizer. Um homem que Deus usou para fazer tantas curas, tantos milagres, um homem tão forte, um homem tão perseverante, de um amor tão perseverante, um homem tão corajoso, tão ousado, tão rico em misericórdia. Esse homem com todos esses atributos, com todas essas virtudes, nesse momento ele diz: orem por mim. Que coisa maravilhosa. Como é bom aprendermos com a humildade do apóstolo Paulo, que mesmo sabendo que Deus o ouvia, que Deus estava perto dele, que Deus o estava direcionando em seus caminhos, no seu propósito, ele não deixou de pedir que orasse por ele. Essa lição deve ser aprendida também por nós, que na nossa caminhada muitas vezes as coisas ficam difíceis, as tempestades chegam, as dores chegam, as tristezas vêm, as decepções vêm, as desilusões vêm. Paulo passou por tantas coisas, mas ele nunca teve o nariz empinado, o queixo erguido, o orgulho
de dizer, não precisa orar por mim, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Não, ele, orem por mim. E orem por mim com que propósito? Olha que coisa mais ainda interessante, não pediu oração para sair da cadeia. Via de regra, a nossa oração é sobre nós. Se nós estivéssemos presos, talvez a gente dissesse assim, orem por mim, irmãos, que eu preciso sair desse cárcere. Eu já estou há 2 anos aqui. Eu preciso sair para pregar o Evangelho. E daríamos até bons motivos para sair. Mas o apóstolo Paulo não pede por ele, não olha para ele mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ore por mim, para que me seja dada a palavra, a mensagem certa. E nisso eu também tenho falado com Deus. E sempre para mim é uma grande briga, no bom sentido, com Deus, para saber o que devo falar à igreja. Porque pregar qualquer um pode pregar, é só estudar, é ler comentário bíblico, é refletir um pouco e pronto, tem uma mensagem para pregar. Mas é isso que Deus tem? É isso que Deus quer falar? É isso que Ele deseja que as pessoas ouçam? Esse é o temor do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não quer falar por falar, não quer despejar conhecimento, e ele tinha muito. Ele estava muito preocupado que a boca dele fosse boca de Deus, que a mensagem dele estivesse alinhada com o Espírito Santo, para que as palavras que saíssem dos seus lábios cumprisse todo o propósito que Deus tinha, para que elas se cumprissem na vida das pessoas, a mensagem certa. E quando eu fiquei pensando isso, eu falei, Senhor, como é isso? Como o Rio Grande do Sul vai mudar? Que mensagem é essa? Que o Rio Grande do Sul precisa ouvir para que os números de suicídios parem? Que mensagem é essa que o Rio Grande do Sul precisa ouvir para que o Evangelho cresça? Que mensagem é essa que o Rio Grande do Sul precisa ouvir para que esses pastores de manutenção que estão com igrejas com 80 membros, 100 membros, passa ano, não batiza ninguém, nada muda, estão satisfeitos com essa miséria? Que mensagem é essa, Senhor, que tocará o coração dessas pessoas e fará o coração delas arder de novo de paixão e de amor pelo Senhor, de uma forma tal que elas não consigam mais aceitar essa realidade de derrota espiritual, mas se levantem mais uma vez como igreja de Deus para avançar, conquistar e possuir tudo o que Deus tem para este lugar? Que mensagem é essa, Senhor? Porque certamente esta mensagem não está sendo pregada. Alguém disse, por que a igreja não cresce? A pergunta não é esta. A pergunta é, o que impede a igreja de crescer? E o que impede a igreja de crescer é a falta da palavra de Deus. Aonde não tem palavra, não tem crescimento. Aonde não tem palavra, não tem transformação. Aonde não tem palavra de Deus, não tem mudança de vida. Aonde não tem palavra de Deus, não tem arrependimento. Não tem conversões. Não tem confissões de pecados. Aonde não tem palavra de Deus, não tem libertação, não tem revelação, não tem cura, não tem nada. É uma pregação morta para um auditório morto. Mas aonde tem palavra de Deus, é uma pregação viva para um auditório vivo, para uma igreja viva, para um organismo vivo que responde ao cabeça, que é Cristo. O que é que está acontecendo com a igreja? Se o mundo perdeu a direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. Porque quando a igreja tem voz, quando a igreja tem identidade, quando a igreja tem atitude, o mundo logo sente a presença da igreja, e as trevas recuam, e o reino de Deus se manifesta. Por isso, irmãos, Deus me incomodou. Eu falei, Senhor, como mudar essa realidade? Porque eu estou aqui há 5 anos, e eu venho lutando, e eu venho orando, e eu estou tomando uma decisão muito séria. Eu preciso orar mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso ser um pastor melhor. Eu preciso melhorar. Porque se eu não melhorar, então o Senhor já pode me levar. Aliás, se você viu que o Senhor me levou,
é porque ele percebeu que eu não ia melhorar, parei por aí. Mas se eu continuar vivo, talvez ele esteja me dando mais uma chance, porque eu entendo que não está bom como estou. Eu entendo que as minhas orações são poucas, que a minha leitura é pouca, que o meu esforço é pequeno, que o meu amor ainda é superficial. Eu preciso chorar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Eu preciso da palavra que vem dele, a palavra que vem do Espírito, para abençoar a vida de quem ouve a palavra de Deus. Mas também, irmãos, eu entendi que o Senhor Jesus Cristo, que trouxe você essa noite, também queria falar algo a você. E louvado seja Deus por isso, porque agora é a sua parte. Não ficou só comigo, tem para você também. E o que o Senhor tem me mostrado é que um pastor não tem força, não tem condições, e não conseguirá mudar a realidade desse estado, nem 1, nem 2, nem 10. É necessário e é fundamental que a igreja de Jesus se levante, e que você também diga ao Senhor: Senhor, eu quero que a tua palavra esteja nos meus lábios, e eu quero que a tua palavra esteja nos meus lábios de uma forma diferente. E de que forma diferente é essa? O texto continua e o apóstolo Paulo explica: orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não é só falar a palavra, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a palavra tem que ser pregada de forma ousada, corajosa, com intrepidez, com poder. Não é só o que fala, o apóstolo Paulo diz, mas também é como fala. E para que eu e você possamos pregar a palavra com ousadia, com coragem e com poder, nós vamos precisar gastar tempo na presença de Deus, lágrimas na presença de Deus, intercessão em favor de pessoas na presença de Deus. E isso não parece ser muito palatável a nós, não parece ser muito gostoso, porque isso dá trabalho. E via de regra nós não viemos à igreja para ter mais trabalho, porque a gente já está cansado do trabalho que tem. Mas você precisa entender que o seu trabalho que você faz na terra vai acabar, mas o trabalho que você faz para Deus, ele ecoa, ele se desdobra na eternidade, porque quando eu e você morrermos e fecharmos os olhos para essa vida, abriremos para a eternidade e passaremos com Ele toda a eternidade. Só existe um lugar que você pode trabalhar para Cristo, é este. Só existe um lugar que você pode chorar por pessoas, é neste lugar. Só existe um lugar que você pode amar mais a Deus do que ama agora, é aqui. Só existe um lugar onde você pode sofrer pelo Evangelho, é neste lugar. Mas também só existe um lugar onde você pode decidir pregar com ousadia, é nessa vida, é neste lugar. Quantas almas você já ganhou para Jesus? E quantas almas você ainda vai ganhar? Pregar de forma destemida significa: eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão, e não tenho vergonha de anunciar o Evangelho. Converso com tanta gente. Quantas pessoas estão próximas a você, que estão deprimidas, que estão cansadas, que estão aflitas, que estão amarguradas, que estão pensando em tirar a própria vida. Eu não tenho contato com elas, você tem contato com elas. E não adianta você dizer assim: vai falar com o pastor. Quer dizer, adianta, não é? Adianta. Mas será que você não pode falar? O pastor Eduardo está louco para atender todas as pessoas que você vai encaminhar. Eu também, a Márcia também, a Júlia também, pastor Tiago também. Mas irmãos, o sonho de Deus é que a igreja dele funcione. Que quando uma pessoa estiver amargurada, triste, deprimida, desviada, frustrada, passiva, rejeitada, humilhada, você fala assim: para, deixa eu conversar com você. Eu quero te dizer, tem um Deus todo-poderoso, Ele me ama,
Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele transformou a minha vida, Ele transformou meu casamento, Ele transformou os meus filhos, Ele mudou a minha história, Ele é real, Ele vive, Ele está junto comigo, e eu quero orar pela sua vida. E você vai ser curado, você vai ser transformado, seu casamento vai ser restaurado, seus filhos estão nas drogas, eles voltam. Se você está vivendo uma crise, Deus é poderoso para te levantar. Mas isso tem que estar nos seus lábios, porque um pastor não tem condições de mudar a realidade do estado, muito menos da cidade, ele não tem. Quem tem é a igreja de Jesus. Por isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 9: vós sois o sacerdócio real. A partir de Jesus, a nação é de sacerdotes. Você é sacerdote de Deus. Você, mulher, é sacerdotissa de Deus. Essa é a nossa identidade como igreja, à luz do Novo Testamento, à luz da Nova Aliança. Então você é um sacerdote, uma sacerdotissa. Exerça o seu ministério. Você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é propriedade exclusiva de Jesus. Amém? Pregar com ousadia e não se envergonhar do evangelho. Lá nas suas redes sociais, você posta quando vai à igreja? Ou posta só com aqueles pratos maravilhosos de comida? É bom aquilo, eu também posto. Mas devemos postar versículos bíblicos. Devemos postar mensagens que levantem pessoas. Você sabe, você entra no Instagram, você não pode fazer menção de alguém para que aquela pessoa veja o que você publicou. Você pode marcar lá um versículo e escrever lá: eu estou orando por você, eu amo você, que Deus te abençoe, nós estamos juntos nessa caminhada. Irmãos, pessoas tiram as vidas porque elas não têm com quem conversar. Elas estão isoladas e o diabo isola para matar. O isolamento já é um sinal sério que alguma coisa muito ruim está acontecendo ali. Mas se você tem uma palavra e uma palavra de Deus, a vida dessa pessoa pode ser salva, o casamento pode ser restaurado, a vida emocional pode ir para o lugar, essa pessoa pode sofrer uma linda e grande transformação por causa da sua vida. Não se cale, anuncie o evangelho. Amém? Então, em primeiro lugar, eu devo orar por mim e pedir a Deus que me dê a mensagem, mas essa mensagem precisa ser destemida. E este como, irmãos, o pastor Luciano Subirá, lá na conferência, me ensinou algo importante, que na verdade já tinha aprendido com a Márcia. Acho que a Márcia ensinou o Luciano me ensinou. E ele falou assim: quando você for falar, o como é muito importante. Não adianta você ter a mensagem, e não adianta você ser ousado, se você não souber como falar. Você já viu crente chato? Já viu? Crente insuportável? Existe? Existe. A pessoa vê e ela pensa assim: como é que eu me livro? Nós não devemos ser assim. Quando uma pessoa se converte a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, tudo que ela tem de lindo e de bom fica ainda melhor. Por isso, mulher, se você é uma mulher bonita e converteu, você vai ficar mais bonita, porque você já era bonita por fora, agora você ficou mais bonita ainda por dentro. Amém ou não amém? Então tudo, se você já falava bem, você vai falar melhor. Se você já amava, você vai amar mais. Se você tinha facilidade de perdoar, agora você ainda tem mais. Se você tinha compaixão, agora mais. Misericórdia, agora mais. Mansidão, agora mais. Humildade, agora ainda mais. Cristo potencializou, melhorou você, transformou você pelo poder dele. Então o como é importante. Como é que Deus faz? Como é que Deus dá feedback? Então o Luciano falava que ele e a esposa, ele tinha que chamar a atenção da esposa dele. Ele falou isso lá na conferência agora. Ele tinha que chamar a atenção da esposa dele. E ela falou assim: olha, eu gostaria muito de uma coisa, que diante da equipe pastoral, quando você fosse me chamar a atenção, primeiro você me elogiasse. E ele falou assim para ela: não me venha com essa psicologia barata. Quando eu tenho que te elogiar, eu elogio. Se eu tiver que chamar a atenção, eu vou chamar a atenção.
E aí o Espírito Santo falou com ele e falou assim: não chame de barata a psicologia dela, porque a psicologia dela é igual à minha. Ele falou: meu Deus, espera aí, como que é? E Deus levou ele ao Apocalipse, capítulo 2, versos de 2 a 6, que diz assim, Jesus falando com a igreja, falando conosco. Imagine que Jesus agora está falando diretamente com você. Esta palavra é para você. Jesus está dizendo assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Amém? Gostou até aqui? Foi muito bom, não foi? Só elogio de Jesus. No entanto, ele vai falar agora. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Amém? Entendeu o feedback de Deus? Como é que ele começou? Elogiando. E depois deu-lhe. E depois elogiou de novo. Então você precisa fazer esse sanduíche, esse hambúrguer. Pão gostoso, o recheio, não é, mais amargo, e pãozinho de novo gostoso. Feedback de Deus tem elogio no início e elogio no final. Quando nós vamos conversar uns com os outros, não podemos já chegar chegando, porque a comunicação bloqueia. Se eu chegar para você já chegando, talvez você diga assim: não quero mais nem ouvir o que ele está falando. Já chegou de sola, já chegou ofendendo, já chegou apontando os meus defeitos. Não. Então, quando você estiver evangelizando, não diga à pessoa que ela vai para o inferno se ela não tiver Jesus. Quando você diz isso, a pessoa já se sente muito mal. Você pode dizer assim: com Jesus você vai para o céu. Com Jesus Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Com Jesus tem perdão, tem graça, tem misericórdia. Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode transformar a sua história, Ele pode ressignificar aquilo que te traumatizou. Ele pode fazer você uma pessoa completamente diferente. Ele pode fazer você vencer essa tempestade. Jesus ama você. Não é melhor? Então não é só falar, não é só ter ousadia, mas precisamos regar a nossa fala com muito amor. Terceiro, o apóstolo Paulo nos ensina que quando vamos falar, precisamos tornar conhecido o mistério do Evangelho. Qual é o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho é que Jesus veio, e esse mistério foi revelado. Ele veio e Ele morreu por nós naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Somente em Jesus temos a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho para Deus a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso precisa ser dito. Mas pastor, isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se você não receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você não poderá usufruir do céu. E você perderá a presença dEle, que é melhor que o céu. Porque céu sem Ele não é céu. Nós queremos estar com Ele e Ele quer estar conosco. Ele morreu naquela cruz, sabe por quê? Porque Ele estava dizendo assim: eu não vou ficar sem você. Olha que declaração de amor. Eu te amo tanto que eu morro por você. E eu morri por você. Quero que você esteja comigo. Quero passar a eternidade com você. É isso que Jesus está dizendo.
O óbvio tem que ser dito. Porque no casamento também não é assim? A mulher às vezes não gosta que o marido diga para ela assim: meu amor, como você está linda, meu amor, eu te amo. Aí o homem fala assim: eu não preciso, ela já sabe. Você gosta disso, dona, que o homem diga isso? Que você já sabe? Ou você preferiria que ele comprasse uma florzinha, um bombonzinho, um valezinho de loja, né? Para comprar uma rasteirinha pelo menos, e dissesse assim para você: meu amor, você parece aquela menina que eu conheci na faculdade. E dizer para ela: eu amo você, você está mais linda do que era, eu cuido muito bem da minha esposa. Pode olhar para ela, não falta nenhum dente, está ali, perfeita, é minha, maravilhosa, linda. Eu orei por ela, falei: Senhor, eu quero que ela seja que nem a Sara do Abraão, que não envelhecia, mesmo na velhice, a Sara era formosa. Eu falei: amor, está dando certo, o problema é que eu não orei por mim. Bom, fecha parênteses. Você entendeu, não entendeu? Então, o óbvio tem que ser dito. Eu e você precisamos dizer para Jesus: Jesus, eu te amo. Há quanto tempo você não diz isso para Ele? Há quanto tempo você não diz para Ele: Senhor, senti sua falta, eu quero te pedir perdão, estou meio ausente, não estou mais lendo a sua palavra, não estou mais orando como deveria, não estou falando da tua mensagem, eu tenho estado com pessoas tão queridas, tão preciosas para mim, pessoas tão caras para mim que estão sofrendo, e eu tenho me omitido. Eu quero te pedir perdão porque sei que isso te ofende. O Senhor me chamou para fazer diferente e eu estou sendo muito tímido. Será que o Senhor pode me perdoar e me dar mais uma chance? Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. E Jesus é uma pessoa, Ele sente sua falta, Ele chora. Jesus chorou, a Bíblia diz isso. Jesus chorou, Ele chora. E nós podemos estar magoando Ele com as nossas atitudes ou com as nossas omissões, que também são atitudes. E em último lugar, porque o nosso tempo está terminando, o verso diz assim: orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Anunciar o Evangelho não é uma opção. Anunciar o Evangelho é um dever. Já escutei vários crentes me dizerem: pastor, fique tranquilo, porque assim que eu me aposentar, me tornarei um pastor, um evangelizador. Eu falei: meu filho, Deus não quer você desmontando, tomando remédio, vai fazer missão tomando um monte de comprimido, é só remédio, está tudo quebrado. Deus não quer cacaiada. Quer dizer, com todo respeito, o que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer é: nós não devemos dar a Deus restos. Deu para entender? Não? Márcia, deu para entender? Porque senão depois ela briga comigo. O que eu estou querendo dizer na verdade é: quando você diz assim, eu vou usufruir de toda a minha força agora, de toda a minha inteligência, de toda a minha juventude, e eu vou adquirir títulos, eu vou adquirir posses, e tudo isso é uma prioridade para mim, e quando eu tiver com tudo isso resolvido, então eu anunciarei o Evangelho. Não, por favor, não, você não entendeu. O que eu devo fazer agora. É deixar tudo por Ele, é amá-lo acima dos seus próprios interesses, do seu próprio conforto, do seu próprio prazer, da sua própria vontade. Olha, quando eu fui chamado para cá por Jesus, e Ele me chamou para Montenegro, sabe o que tinha acontecido comigo? Eu tinha acabado, depois de 20 anos pagando aluguel, eu e a Márcia compramos um apartamento. E esse apartamento era perto do Parque Barigüi e do Shopping Barigüi. E eu e a Márcia gostamos tanto do parque quanto do shopping. E o apartamento a gente pintou, deixou bonitinho. Sabe aquele cheirinho de novo? Ele estava com cheirinho de novo. E a Márcia também tinha uma sala para atender como psicóloga. Eu ainda estava sentindo o cheirinho de novo. E eu disse, Deus ouviu, acho que Deus ouviu.
eu disse assim: Senhor, tá bom, apartamento pago, perto do parque, estou numa igreja boa, Márcia está indo bem. A gente não faz assim? Aí Deus olhou para mim e falou assim: coitadinho, falo para ele agora ou falo para ele depois? E aí ele decidiu me falar na hora mesmo. Ele falou assim: você vai sair daí e você vai para Montenegro, porque eu amo aquele lugar, eu amo aquelas pessoas, e você vai dar o teu melhor lá para eles, porque eu estou mandando. Aí eu falei: Senhor, que bênção. E aí eu cheguei aqui, irmãos, muito animado, e muito animado mesmo, é verdade, cheguei muito animado. E eu comecei a pregar. Quem estava aqui no início lembra, Jana, né, o cabeludo, o Márcio, The Chosen, aqui a Jéssica, o Álvaro, todo um Betinho, todo mundo estava aqui, esse pessoal mais velho estava aqui. Assumi dia 15 de fevereiro e falei: vai ser demais, a igreja vai avançar. 15 de março, pandemia, fecha a igreja. Irmãos, se eu não tivesse uma convicção que Deus me mandou para cá, eu tinha entrado em crise. Mas eu aprendi uma coisa: se eu não tivesse vindo, eu teria construído uma narrativa muito boa e conveniente para explicar minha covardia. Eu ia falar assim: ainda bem que eu não fui, porque se eu tivesse ido para aquela cidade pequena, morando em Curitiba, aquela cidade pequena que eu não acho a cidade grande, já para mim ela já é grande. Agora eu me desloco, já acho as coisas longe, e me falaram isso. No começo eu falava assim: nossa, tudo aqui é perto. Ele falou: calma, vai morando que tu já vai achar Timbaúva do negócio longe. Eu falei: ah, não vou, eu já estou achando longe. E aí, me perdi agora o que eu estava falando. Da pandemia e tudo. E se eu não tivesse uma convicção, eu poderia ter construído uma narrativa muito conveniente, dizendo assim: não, eu não fui, mas Deus me protegeu, porque se eu tivesse ido, a igreja fechou. Como é que eu ia fazer com a igreja fechada? Deus me livrou. Não, eu vim para cá, a igreja fechou, mas com a igreja fechada, Deus triplicou a receita da igreja fechada. E com esses recursos, nós começamos a melhorar e a reformar a igreja, para ficar mais confortável, para ficar melhor para os membros. Mesmo a igreja fechada, o dono da igreja, que é Jesus, nunca deixou nada faltar. Preciso te dizer, se Jesus te pedir algo, pode fazer. Ele não abandona ninguém, Ele não deixa nada faltar. Não construa narrativas convenientes. Seja obediente ao seu Pai, que é Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E para concluir, como eu podia imaginar que o meu genro estava aqui? Está aqui o pai e a mãe do Pedrinho, né? E o sogro e a sogra da Cauana estavam aqui. Como é que eu podia imaginar? Na obediência, até a nossa família, a nossa linhagem, ela é abençoada. Amém, irmãos? São coisas tremendas de Deus. Então, o que aprendemos? Que se nós tomarmos uma atitude, a realidade da nossa cidade, a começar na nossa casa, não é? A nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, será transformado pelo poder de Jesus, através de uma igreja obediente, que ama o Senhor, que tem uma mensagem, que é ousada, que é amorosa, que fala do mistério do Evangelho e que tem a convicção que deve pregar. Paulo disse: eu devo pregar. Jesus não disse para nós que a gente vai pregar, que nós vamos pregar quando der, se der tempo.
Se sobrar tempo, não. A Bíblia diz: pregue a tempo, pregue a fora de tempo. Surgiu uma oportunidade, pregue o Evangelho, com as suas atitudes e também com as suas palavras. Amém? Que Deus te abençoe nesse comissionamento que Ele nos deu, de sermos luz nessa terra e sal nessa terra, porque eu estou certo que se nós formos esta igreja, logo, logo, em menos de 3 anos, mas no máximo em 3 anos, veremos essa realidade mudar. Amém? E continue orando, porque o ano ainda não acabou. Você pode estar meio cansadinho, mas o Senhor Jesus é que nem um Red Bull assim na nossa veia. Se você orar, Ele te levanta. Você vê, nós estamos já, que dia é hoje? Dia 17 de novembro. Eu estou me sentindo como se eu estivesse no começo de fevereiro, zeradinho. Mais ou menos, também não vou exagerar, né? Mas eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Eu peço a Deus que Ele te dê força, que você se sinta bem, que você tenha energia em Deus, e que você continue olhando para frente, sonhando os sonhos de Deus para a sua vida, para a sua cidade, para a sua família, para o nosso estado, e seja essa igreja maravilhosa, que foi comprada pelo sangue de Jesus para fazer essa obra tão linda que Ele nos confiou fazer. Amém? Somos coparticipantes de Cristo em algo que é muito maior do que nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer por esta noite, e eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja. Quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Senhor, esses irmãos, estas pessoas, elas são maravilhosas, são pessoas queridas, são pessoas que te amam de coração, elas se preocupam de verdade em agradá-lo, elas têm um coração voltado ao Senhor, senão não estariam aqui. Elas ficaram até o final da mensagem, não por causa do pregador, mas por causa do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor dê a eles e a mim a palavra, mas não só a palavra, mas que o Senhor nos dê a intrepidez para sermos destemidos na pregação. Mas, Senhor, também nos dê o amor para falarmos com as pessoas com muito amor, a fim de que elas não endureçam o coração. E também, Senhor, lembra-nos do nosso dever de anunciar o Evangelho. Como disse o teu filho Paulo: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Faz, Senhor, de cada vida que está aqui um instrumento da tua paz, um instrumento de evangelização. Que cada boca que está aqui seja a boca de Deus, onde estiver, e que cumpra-se em nós a verdade, que onde chegarmos que tenha guerra, haverá paz, que tenha ódio, ali haverá amor, onde houver desespero, levaremos a esperança, onde houver dúvida, levaremos a fé, onde, Senhor, houver morte, levaremos a vida, onde houver ódio, levaremos o amor, onde houver vingança e rancor, levaremos o perdão, porque somos a tua igreja, comprada com o teu sangue, para fazer a grande obra que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, Pai, porque nós cremos que em 3 anos, o estado do Rio Grande do Sul não será mais o mesmo, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas, e a nossa confiança está totalmente em Ti. Que a igreja volte a ter voz, para que o mundo volte a ter direção. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus.